Olá, estamos de volta e a gente vai começar agora a nossa última aula, infelizmente, de um curso super especial. Nosso assunto aqui é marcenaria caseira. Quem comanda as nossas aulas, André Caperuto. A gente fecha agora com a aula de número 12 e a gente vai continuar e finalizar a estante para livros. Tcharam! André, vamos começar essa aula com uma pergunta aqui do Adriano. Ele diz o seguinte: eu poderia colocar uma tábua em cima da outra e furar as duas de uma só vez? Sim, daria. Eu não quis fazer porque é uma broca muito fininha. O risco da broca quebrar era maior. Tá. Tanto que assim, a primeira, quebraram duas, né? A primeira que quebrou foi porque eu coloquei, eu devo ter torcido a ferramenta mesmo, que eram os primeiros furos. A última, provavelmente por causa de calor. São muitos furos, todos na sequência, força bastante, esquenta a broca e fragiliza o material. Então assim, daria. Se fosse uma broca um pouquinho mais robusta, uma outra situação, talvez eu tivesse feito as duas de uma vez só. Mas marcando já funciona. Inclusive assim, é legal você fazer essa estrutura gabaritada de uma peça para outra, já que são duas peças iguais, porque o risco de você ter algum erro, alguma diferença de medida, é zero, né? Você tá fazendo idêntico, então tem que ficar idêntico. Ontem teve alguma peça que você fez, acho que foi ontem, que você fez os furos ao mesmo tempo. Sim. Exatamente. Lixei, também. Fazer os furos ao mesmo tempo para não correr o risco de errar um pouquinho aqui, outro. Exato. E fica mais fácil também, né? Não precisa ficar desenhando tudo de novo, Ganha você tempo. já desenhou. Na produção, né? Pensando se a gente for pensar em produção. Exato. Bem lembrado, bem lembrado. Mais uma coisa para a gente retomar. A gente estava falando dos pezinhos. Sim. Agora a gente conseguiu montar lá para a gente pegar um closezinho. Esse é o outro modelito de pé que eu usei para cama. Tá? Esse pezinho, inclusive, a base dele é de borracha, é um pé com uma cara bem mais industrial. E a tarraxa de fixação dele, você está vendo que ela parece uma estrelinha? Essas 4 aletinhas aí que faltariam para a parte curva, elas são viradas para dentro, então você encaixa o martelo e ele trava mesmo, martelando. É uma qualidade superior à do que a gente usou. Entretanto, se eu tivesse usado esse daí no móvel, ele sairia um pedaço para fora, porque ele é maior. Aí eu teria que comprar um outro, menor. Aí eu acabei comprando o de plástico que funcionava. Certo? Legal. Bom, então vamos voltar às nossas parteleiras. Aqui estão 4 delas, mais as outras 2. As nossas 6 prateleiras já previamente cortadas para também economizar tempo, diminuir barulho e poeira. Mas a parte de cima, a parte do batedor delas, essa daqui, ainda não estão todas cortadas. Então vamos primeiro acabar de cortá-las e medi-las. Nosso super óculos de segurança. Serra tico-tico. E corte. Essas daqui são rapidinhas. Duas. Lembrando que os nossos cortes estão sendo feitos a 48, né? Não a 50. A peça tem 48, então vai ter que ter 48. Bom, acho que é esta altura do curso, né? Agora no finalzinho, pode ir fazendo isso aqui mais rapidinho, que todos esses conceitos aqui a gente já passou algumas vezes, né? Sim. E também é marcar, serrar e ir embora. Três.
coisa mais chata de quando você dá curso aqui, chega na última aula, primeiro tem a sensação de estar acabando, que é chato sempre. Vai dando um vazio, né? Exatamente. Aí você tristeza. começa a olhar para o lado e fala assim, eu vou silêncio. ter que guardar tudo isso, vou ter que levar tudo isso embora. Mas ainda temos uma hora pela frente, Ou né? então você pode já começar a vender aqui na Educar, né? Vai rapidinho. Já nem leva para casa, já vende. É uma ideia, É uma ideia. Ó, pessoal, vamos tomar bastante cuidado. Eu não falei disso em nenhum momento ainda. Bom até ter aparecido para a gente poder falar. Isso aqui é um nó, tá? Um nó da madeira. Pinos tem bastante nó. Quando você estiver cortando a madeira e ela tiver um cheiro bem mais forte, é onde você está cortando, você está cortando um nó. E normalmente os nós, se você cortar no meio do nó, ele vai sair um pedaço. Então, tente não cortar nos nós. Além de ser mais duro, tudo bem, no de pinos faz um cheirinho gostoso, mas não é uma boa ideia não. Certo? Se não tiver jeito, paciência, mas é melhor não deixar ele aí, decorativamente. Acho que eu já cortei um, fica tipo um copinho, né? Ele sai... Ele sai uma coisinha redondinha, assim. Isso. Fica, até bonitinho. Você gosta também, né, dessas coisas? Porque você tira todas as farpas e causa na madeira, né? Então fica bom. Ó, mas olha esse daqui, ó, tá vendo? Vamos pegar de cima aí. Aqui, desse lado ele começa desse jeito. E dá até uma trincada na madeira. Do outro, olha o tamanho do estrago que ele vai fazer. Então, assim, eu acho bonito, é o que torna o trabalho da madeira bonito, inclusive. Mas, se eu tiver que cortar aqui no meio, vai dar uma desestruturada na madeira. (48) Se eu usasse esse pedaço, por exemplo, como uma prateleira e tem esse nó aí no meio, eu tenho algum risco dele rachar com o tempo? Se eu colocar livro, melhor não sobrecarregar muito uma madeira com um nó? Como é que é? Não, eu não vejo problema. Se você deixar o nó lá do jeito que ele está, ele vai se comportar junto com a madeira de uma forma tranquila. Se for uma coisa gigante proporcionalmente na peça, vai ser um pouco mais problemático. Mas essa aqui, por exemplo, ela é um suporte, né? Então a madeira vai estar trabalhando assim. Vou ter distensão aqui e contração aqui em cima. Não vai dar problema nenhum. É como se a gente estivesse trabalhando com aquela estrutura de viga... Acho que chama Virendel, que você tem as vigas vazadas, então estruturalmente funcionaria. Se eu tiver errado a nomenclatura da viga, me desculpem. Vamos lá. Bom, as minhas 6 pecinhas e as minhas 6 prateleiras. Vamos voltar agora para a nossa furadeira de coluna. Vamos tirar você do caminho. André, tem uma pergunta deixa eu achá-la, a Karen Elis. Fiz um fechamento com tábua de pinos em área externa. Com o tempo, os parafusos ressecaram e quebraram. Que tipo de material parafuso deve ser? O parafuso ressecou e quebrou? Foi o que ela contou aqui pra gente. Ó, eu vou acreditar que não foi o parafuso que ressecou e quebrou, porque aço não resseca. Mas ele não pode ter oxidado, enferrujou Bom. e desgastou tanto que quebrou?
O pinus é uma madeira que tem uma permeabilidade maior, né? E uma durabilidade menor se ele não estiver bem tratado. Então, primeira questão, se ela tratou esse pinus quando ela pôs na área externa. Se ela não tratou o pinus, a madeira infiltrou água pela madeira, oxidou o parafuso. Acontece. Questão número 2. Se ela tratou bem esse pinus, ainda assim não recomendo pinus para a área externa, mas tudo bem. Se ela tratou bem, o que ela fez em cima desse parafuso? Tinha uma camada selando esse parafuso ou não? Porque se essa madeira estiver toda selada, não tem que ter infiltrado água, não tem como a água ou o tempo terem danificado o parafuso. E ela também tem que ver exatamente o tipo de parafuso que ela estava usando. Ontem, se eu não me engano, teve alguma questão sobre o parafuso especial. Na verdade, eu vou ser muito honesto, que eu não conheço nenhum parafuso, se eu não me engano, citaram um parafuso verde para madeira. Eu não conheço. Então, bem sinceramente, eu não conheço. Agora, os parafusos que a gente trabalha, que eu estou trabalhando, esses douradinhos, eles são niquelados. Então, isso já dá uma resistência maior. Uhum. Não oxida. Claro que oxida. Tudo oxida. A gente morre porque a gente oxida. Uhum. Então, assim, existe um tempo natural das coisas. Agora, a gente está falando de um tempo natural para um móvel grande, assim, acima de 50 anos. Esses móveis de madeira maciça, se eles durarem menos de 60, 70 anos, alguma coisa está errada. Uhum. No tempo, pouco menos. Se bem tratado, mesma coisa. Certo? Pronto. Ficou claro? Sim. Então tá bom. Vamos colocar o óculos de novo. Bom, o que eu vou fazer são 3 furos na peça só. E esses 3 furos, depois eu vou parafusar nos batedores dela. Eu preciso marcar... Cara, é assim, se depois de todos os 300 parafusos que você pôs só nesses 3 dias de aula, você achar que você precisa marcar 1 centímetro aqui, marca. Eu vou fazer no olho, tá bom? Tá. Se tiver um curso de marcenaria 2 e você estiver aqui, Fausto, a gente podia reivindicar, cada vez que entrar máquinas pesadas que virarem um silêncio, só barulho da máquina, podia entrar uma trilha sonora do Rammstein, né? Eu apoio, é super um prazer fazer novamente outra aula, uma próxima e ainda mais com som pesado. Acho que seria bem próprio. Sim. Pessoal, eu estou escolhendo as madeiras, os lados que não... Isso aqui foi um lado que não foi cortado. Esse aqui foi um lado que foi cortado. Estou deixando os lados que tem já esse corte para frente, tá? Para eu ter aqueles detalhes de serra que eu falei que eu achava legais.
Era uma dúvida mesmo, como que você escolhe as faces dos lados para... Oi, desculpa, como é de novo? Era uma dúvida mesmo, como que você escolhe, que você bate o olho, eu vejo que você vira e escolhe. Por conta disso. O que tem, ela tá mais felpudinha, é que ela veio da madeireira assim. Então eu deixo esse lado para trás. Mas seria a parte da frente mesmo, não topo e base, assim. Não, é por conta disso mesmo. Só a frente. Exato, Entendi. e é só a ponta mesmo. Beleza. André, a Adriana de Santa Catarina quer saber como é que faz para descobrir o tamanho exato da broca em relação ao parafuso que você vai usar. Adriana, imagina o seguinte. Volta lá na... Eu vou te pedir para voltar na aula de ontem para ver as demonstrações dos parafusos, tá? Eu mostrei vários e ficaria mais fácil. Mas você vai imaginar que assim, você tem que ter uma broca... Vou mostrar de novo, vai. Só um segundinho. Cadê um parafuso? Vou pegar os que a gente já vai usar. A gente consegue chegar aí nele? Chega já. Maravilha. Tá vendo que ele tem essa espiral em volta, né? Que é a espiral de corte dele. Que é o que vai fazer ele ficar fixado de verdade. Então, essa espiral de corte, o parafuso tem que ser do tamanho da parte interna. Ele não pode comer o espaço da espiral. Então, vamos supor, na média, como é que vai funcionar isso? Se eu tenho um parafuso de 3 milímetros total, com o fuso, já contando o fuso, eu posso considerar que eu vou precisar de uma broca de 2,5. Se eu tenho um parafuso de 2 milímetros total, eu posso considerar que eu vou usar uma broca de 1,5, de 1,75, por conta do fuso. O fuso não deve ser comprometido. Sempre menor. Sempre menor. Do mesmo tamanho vai virar um prego, né? Do mesmo tamanho vai virar um prego. E um prego pior do que um prego ainda, que é mais fino. Se não ficou claro, eu repito, tá, Adriana? Adriana de Santa Catarina. Terra bonita lá. Eu gostei muito da Serra Catarinense. É bonito demais. Né? Vale muito a pena ir de carro para conhecer cada uma das cidadinhas. Foi a primeira vez na minha vida em que eu descobri que existia pizza de estrogonofe. E era boa até. Não vou nem falar mal da pizza porque era boa. Tem pizza de cachorro quente lá também. Uau. Mas a de cachorro quente eu não tive coragem, não. Bom, eu vou pré-colocar os parafusos aqui. E aí depois a gente bate todos ao mesmo tempo. André, me veio uma dúvida aqui sobre... se eu quiser tampar a parte de trás dessa estante. Sabe a madeira balsa, que é aquela bem fininha, até malhável? Ela é um bom material para usar ou não? Muito fraquinha? É muito cara. Realmente era cara. Muito, muito cara. Além dela ser frágil, uma peça de balsa com esse tamanho aí, você vai pagar uns 300 pau. Por pecinha de balsa para fechamento. Se não mais. Faz tempo que eu não compro balsa, mas peças grandes não sei quanto são tá muito agora. É que caras. ela é muito leve, né? Me falaram de uma madeira, um rapaz aqui da Educar, que eu não, acho que é Roberto o nome dele, chama gacheta, que é uma madeira que, apesar de ser resistente, é bem leve. Talvez valesse a pena. Se for com uma madeira bruta, essa gacheta acho que seria uma boa solução. Legal. Mais alguma dúvida? Mas ó, vou te falar com um bom e velho... Sabe uma outra coisa que fica legal, além de Ocatex? Forro de pinos. Você compra
2 metros de forro e fecha com forro e preguinho. Fica bonitinho. Aí depois pinta na mesma cor, né? Mas madeira tem muito tipo mesmo, né? Até estava lembrando da história do copos lá, eu lembro da jaqueira, quando que cai, fica aqueles desenhos já bonito, né? O próprio furo da jaqueira, que fica aquelas mesas de centro com furo. É exatamente aquele que a gente falou e tal. A Carla estava falando da casa na Serra. Uhum. Tem um vizinho famoso seu, Sei. que faz um famoso programa de comida. Aham. Ó, parafuso mega torto. Ele tem uma tábua de carne maciça, gigante. Aquela tábua de carne é um sonho, né? E aí é essa coisa, assim, além dela ter uma utilidade, é bonito demais o negócio. Tem um outro apresentador de programa de culinária, outro famoso, bonito, marido de uma outra apresentadora bonita, não vou dizer o nome. Ele cortou a tábua que ele ia usar num dos programas. Durante o programa ele pegou um pedaço de madeira e ele mesmo fez a bela tábua dele para usar na hora. Eu vi isso também. É. Madeira e suas 1001 utilidades, né? Mas olha, fica a dica. Existe, próximo a São Paulo, tem uma madeireira, eu não nem por não querer, eu não vou saber dizer mesmo o nome. Tem uma madeireira na Santa Inês, indo de São Paulo para Mariporã, por dentro da Serra da Cantareira. No meio da Santa Inês tem uma madeireira que eles vendem os discos de árvore de 5 centímetros. E tem discos grandes. Então, se você quer ter uma tábua dessa, vale a pena. Você vai até lá, compra o disco e você mesmo lixa e dá polimento. Que aí é o que essa galera tem, né? Aí você consegue fazer. Achei interessante esse método que você fez para ir parafusando. E colocou as madeiras as pranchas em escadinha. É bem prático para quem tem pouco espaço, né? Não espalhar tudo. Não tinha pensado, é bem mais rápido. Tem que deixar tudo o mais perto possível e o mais rápido possível. E aí, torcer para funcionar. É que nem, assim, isso aqui. Eu acho que esse jeito que eu faço é o mais prático. Pode ser que alguém não ache. Mas eu acho, cara, muito bom saber aí a manha do gato. Os pulos do gato. Os pulos do gato aí. Assim, mas você colocou ela inclinada. Para. Vai com calma, a hora que entrou o primeiro, fechou, já era. Você faz as suas 6 prateleiras em poucos minutos. E aí você consegue ver certinho se está alinhando, se não está, se ficou maior. Dá vontade de levantar e aí fazer. Como eu não combinei isso com a minha diretora antes, eu vou ficar na vontade. Mas, para o próximo curso, deixa a gente lá colocar um pouco de mão na massa também. Dá uma vontade. Dá vontade, uma participação, né? Verdade. Que parafusa uns A gente faz assim, ó, quando for acabar a última tomada de cena, que é aquela assinatura do curso, vem todo mundo para trás, e um parafusa, o outro lixa e o outro serra. Eu vou para a parafusadeira! Primeira. Um parafuso, outro lixa, o serra, e eu sento aí e fico com o seu tablet. Tá bom. Tá bom? Que perigo, hein, gente? Mas isso que você falou de pouco espaço, é bem isso mesmo, né? Porque da minha mulher, novamente, se ela está assistindo, ela está novamente gritando. Como assim? Ele tem pouco espaço. Que ela reclama que eu tenho espaço demais no ateliê e nunca tá bom. Mas algumas máquinas que eu gostaria de ter não tem espaço, né? Não tem jeito. Mas é legal você aprender a trabalhar com pouco espaço, porque quando você tem espaço para trabalhar, o seu trabalho fica mais dinâmico, né? Você consegue organizar as coisas de uma forma melhor.
Mas assim vai rápido mesmo, já tá na quarta, né? Vai rápido mesmo, já tá na quarta, tá. Faltam duas. E vamos para a última. Agora vamos tirar tudo daqui. Bom, vamos voltar lá no desenho da nossa peça. Tudo certo? Não, elas são para baixo. São todas para baixo. Aí. Vamos fazer a primeira com a desenhadinha. Tá ficando com cara de móvel já, né? Sim. E essa escolha também para cima e para baixo vai de cada um, certo? Desses suportes? Sim. Mais ou menos, Fausto. Eu prefiro colocar para baixo, por uma questão física. Você vai estar... Se tiver muito peso, a madeira vai estar trabalhando assim, independente dela ter parafuso ou não. Se ela estiver para cima, essa força vai estar puxando ela para baixo em função dos parafusos. Entendeu? Certo? Boa. Não basta saber fazer um móvel e trabalhar com a madeira, tem que ter conhecimentos básicos de física. Exatamente. Por isso que assim, tem umas coisas que eu acho que são super legais. Quando você ouve uma coisa, não, mas como é que faz? Tal coisa é assim. Pô, é assim por quê? A partir do momento que você entende o porquê, toda a sua vida se torna mais simples. Porque, primeiro que é mais fácil de você gravar a informação quando Faz você sentido, sabe. né? E fica menos superficial. Então, quando alguém, principalmente pessoas de 15, 16 anos, pode ser um velho falando agora, olham para mim e falam assim, mas você estuda matemática para quê? Você não usa nada daquilo na sua vida inteira. Bom, talvez a pessoa que tenha esse raciocínio efetivamente não vá usar isso para a vida dela inteira. Não tenha precisado ainda, porque em algum momento vai precisar. Né? Mas, e aí vem aquela coisa assim, você tem que ter sua mente aberta, assim, se você está ali para fazer, tipo, faz direito, sabe? Tem uma razão. Galera que só curte jogar e odeia estudar, não saca que
aquele joguinho que ela está fazendo ali, a programação lógica é pura matemática. Aham. Assim, pô, não, eu queria desenhar jogos, por que você não aprende a programar, que é legal? Né? Não é só estética, morte, tiros e violência. Não que eu tenha algum problema com isso também, mas tem uns joguinhos de tiro que são bem divertidos. Frente alinhada. Fine tuning. Segurar a peça. Ponto 1. Agora começa a fazer força. Essa é aquela hora que você falou que você ia desempenar o que tivesse curvado, né? Dá vontade de pegar outra fradeira e ajudar. Já Né? ir. Parece ser um negócio tão... afundar os parafusos. E até a visão de cima parece aquela cama de pregos, né? Uma cama de Eu pregos. tinha pensado nisso, é verdade. Um pouco aflitivo, né? Gente, olha como essa madeira tá torta. É. Eu tô olhando, não sei se lá no vídeo dá para ter essa mesma ideia. Daqui eu tô vendo um ângulo. Eu vejo o desnível dela e você aí, ó, trabalhando em cima. Parece que ela não chega. Aí, A gente vai fazer chegar. vai ter que chegar. Nada que um pouco de força não resolva. E os parafusos, né? Claro. Ó, uma coisa importante, como essa aqui ela tá marcada, se eu olhar ela por cima, eu consigo ver o alinhamento da prateleira. Mas vocês podem sacar que eu tô pondo, eu pus a primeira lá em cima e agora eu tô pondo os parafusos da parte de trás, então eu consigo alinhar aqui. A gente falou ali da história das tábuas para carne, né? Veio até uma pergunta aqui. O Adriano, ele pergunta se para esse disco para corte de carne, pode usar cera como acabamento, já que você vai trabalhar com comida em cima, com alimento, será que pode ser usado aí para acabamento? Porque você não vai usar a madeira bruta, né? Será? Vamos pensar sobre isso. No meu caso eu uso a madeira bruta. Peguei a Você tem, jaqueira, tem aham. um tampo de jaqueira e só foi lixa, né? Ficou bem lisinha assim. E a madeira vai bruta, carne em bruta. cima Eu acho que até resolve, ficar né? perfeitamente. assim. Ou talvez algum material que proteja contra a umidade, né? Se você vai usar para cortar coisa, talvez Vai lavar tenha água, e você vai vai lavar lavar. sempre. Eu não sei, assim como para o deck, por exemplo. Bom, eu até posso pesquisar, mas eu realmente não sei, nunca tinha pensado nisso, na verdade. No caso da tábua de carnes mesmo, quando molha, lava normal, você pode até queimar ela. Você joga álcool e taca fogo e pega lá um foguinho tranquilo, mata germes e tudo. Ou você coloca até em cima da brasa, assim, para dar aquela secada na madeira e continua fazendo churrasco. Churrasco sim, mas se eu tiver num apartamento, dá para dar um foguinho, né? É. Fui. Vocês viram como a frente dela subiu? E recapitulando, os pregos também são de 4, né? 40 milímetros de comprimento. 40, sim. 3 Os por 40. parafusos. Parafusos. Os parafusos. É Ah, verdade. Gente, isso dá uma dor no braço. é o exercício físico, né? Cansa um pouquinho.
Diretora, eu vou ter que ficar um pouquinho aqui na frente, pode ser? Vá, tudo bem. Pra você poder trabalhar. E se o Fausto fosse te ajudar aí um pouquinho só? Dar um alívio pro teu Na braço? verdade, só um segundo. Aqui não vai ter muito como. Aham. A próxima é bem possível que eu vá pedir um help. Fica à vontade se precisar. O parafuso não ficou muito à vontade ali, não. A gente troca ele depois. Ó, isso é uma outra sugestão. Sempre trabalha com parafuso para fazer esse tipo de coisa que você tenha um muito parecido, só que um pouquinho mais grosso. Se algum parafuso der algum problema, você tem um mais grosso para pôr no lugar. Agora você está entendendo aí em casa, quando você pede um orçamento para o seu marceneiro, para aquela prateleira que você tanto sonhou, ele te dá o preço e você fala, ai, que caro! Olha aí o trabalho que dá. E assim, você pode fazer, alinhar. Um dos tampos vai estar empenado, vai te dar um trabalho desgraçado. Não tem como, assim, tipo, vai desalinhar tudo no final, você vai ter que alinhar na força. Na força mesmo. Paciência. Enquanto você está parafusando, vou perguntar uma coisa para você que não tem muito a ver com a estante de livros. Se eu quiser colocar uma madeira, fazer a madeira como tampo de pia, ao invés de uma pedra, ou colocar como na pia, ao invés de um granito, outra pedra, você recomenda algum tipo de madeira que seja mais resistente para uma pia, para uma bancada? Cara, não te recomendo madeira. Em hipótese alguma. Bom, não, em hipótese alguma é muito radical, né? Mas, só finalizar, vamos fazer de lá pra cá, vai, fica mais fácil. Eu não sei, eu acho que não ficaria legal. Aquele famoso apresentador que a gente estava falando antes, Aham. ele tem uma peça que parece uma pia. Existem pias lavatórios que são feitos esculpidos em madeira, mas pia de cozinha, eu não sei se vai ficar legal, não. Porque a quantidade de água é muito grande, né? Sim, vai acabar estragando em algum momento. Né? Exatamente. Então, não sei se rola, não. Por que eu estou tirando os da frente? Porque aqui eu vou colocar uns parafusos maiores. Os Power Combo. Vamos ver se eles vão dar conta. São 4, né? Aí assim, mas você vai colocar só 4 parafusos maiores, a cabeça deles é igual. O corpo é diferente. Tcharam. Aí beleza. Eu vou começar de lá pra cá.
Obrigado, Fausto. Vamos pôr ela no chão? Por 1 segundo, que aí a gente vai roubar de novo. Bom, eu preciso fazer força, né? Aham. Milagrosamente ela vai para o lugar. Um belo banquinho. Virou aquelas banquetas também, né? Assim, ó, já tá uma banqueta. Essa não cedeu, a gente vai ter que corrigir no final. Cuidado. Tá solta aqui atrás, não? Ó, gente, são as coisas ridículas, mas que funcionam, né? Se eu tentar puxar isso aqui pra cá, pra ela entrar no alinhamento, dá pra ver? Não, mas ela precisa vir um pouquinho pra cá. Se eu for puxar assim, eu vou fazer uma força desgraçada na mão. Se eu colocar o braço por trás da perna, é fácil. Que bom. De volta. Isso aí, muito obrigado, senhor Fausto. E aí você vai repetir o processo para Exatamente. pregar o outro lado. A curvatura dessa já tá bem mais fácil, né? Que aquela tava ao contrário, essa já tá favorecendo Exatamente. só o centro que vai pesar também. As pontas aqui vai ser mais Sim, simples. as pontas vai ser mais simples. Bom, então o que a gente faz agora? Fecha o restante. Eu não vou colocar todos os parafusos. Vou colocar uns 2, 3 por peça. Só para a gente conseguir visualizar a estrutura. E aí, por uma questão de tempo, a gente põe a prateleira no outro, que está fechado já. Acho Tá. que é melhor, né? Uhum, pode ser. Foi até o que você comentou que talvez você faria, né? Exatamente. É. Prevendo. Que também, assim, não adianta... Por mais que a gente queira fazer rápido, mostrar, não É adianta um correr super tanto. trabalho, claro. Certo, diretora? Ou a gente fica até as 10 da noite? Não, tá certo, é isso aí. Nossa diretora escreveu, não pode colocar na outra, mesmo que eu tenha uma sessão de cinema marcada. Mentira, brincadeira. André, o que você estava usando, a maioria dos parafusos que você usou é o de 40, né? O 40 milímetros. Isso. O mais grosso que você usou na parte da frente seria de quanto? Ele é 45 por 35. O outro é 40 por 30. Entendi. 40 por 3. 40 por 3,5, é isso mesmo. Ele é um pouquinho maior de todos os lados. E a cabeça é igual. Gente, estranhamente, não tá errado, tá? A hora que você tá montando o outro lado, é assim mesmo. Só conferir se aqui tá certo.
André, e como calcular mais ou menos na verdade não o preço, mas como imaginar aí como cobrar essa peça? Tem todo um trabalho forte que você tem que desenvolver em cima dela, né? Além do material. Tem um trabalho grande, né? Sabe, é assim. Tecnicamente falando, ela não é a peça mais difícil de fazer. Aham, E não é, todo mundo viu. Ela dá trabalho porque ela é robusta. aham. Acho que fazer a luminária, por exemplo, é muito mais trampo. Até o banco, de certa forma, dá um pouco mais, pensar um pouco mais as medidas. Mas como calcular? Então, Curso de precificação, educar. Seção de negócios. boa. Acho que é a melhor forma. Então, na verdade, assim, não é, o que conta numa peça, não é o trabalho físico em si, e sim tudo que você vai pensar para projetar aquela peça e depois para encaixar aquilo tudo no material que é a madeira. Bom, logicamente que também é fundamental o custo do seu material, né? Custo do material. Como essa é uma peça muito grande, tem muito material aí. Vamos calcular quantos metros de madeira a gente usou nessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. 8 vezes 20, 160 pau de material, só madeira. A gente já vê que não é assim, putz, não saiu baratinho. Não saiu baratinho. Uhum. E aí, como é que a gente faz? Ontem também no chat tinha uma longa discussão sobre precificação, que a galera começou a discutir precificação. Pá. Bom, eu vou repetir o que eu falei ontem, mas de uma forma mais objetiva, talvez. O que eu acho que você deve fazer? Trabalha com uma porcentagem em cima do material, sim. Funciona. 30%? 40%? Não. 50%? 30% em cima do material. Vamos para, enquanto eu parafuso, vamos para uma aula de matemática. Se você, Carla, resolveu fazer algum trabalho em que você está colocando 30% em cima, 30% não, 100% em cima do seu, 50% em cima do que você está gastando, certo? Você pagou, peraí, deixa eu só ver a medida da última. Você comprou uma peça por 10, você gastou 10 reais para comprar a peça, olha só, certinho a última. E você vai vender com 50% acima do valor, você vai vender a peça por 15. Quantos por cento você pode dar de desconto antes de ter prejuízo? Ei, não me faça isso. Não sei fazer conta de matemática. Bom, supondo as taxações de imposto do Estado de São Paulo, descontando aí CM, PA, maquininha de cartão, vamos no básico. Maquininha de cartão, 3%. Tá? Mas fora a maquininha de cartão, se for no crédito e você precisar do dinheiro com liquidez, você vai colocar 3 mais 3. Porque com mais 3% do valor total, Fausto, vamos botar ela ali para a gente dar uma olhada? Pode ser, eu pego ali embaixo. Mais 3% do que você vai gastar ali, a gente está falando, para ter o dinheiro na mão, 6% do valor total. Então, ó, pessoal, logicamente, falta parafusar o resto. E aí, aquilo que eu falei, ó, ela não está certinha. Você só encosta Ajusta e lá no pé. tira o pezinho para o lado que está bambo e pronto. Que bom isso. Certo? Certo. Essa prateleira ficou um pouquinho para frente. Precisaria ajeitar ela melhor, mas dava para chegar com os outros. Deu para entender, né, como é que é o processo? Esse abaulado que está aqui ainda, na hora que a gente fechar os parafusos todos,
a gente vai acabar com ele e ela vai ficar exatamente igual à outra. Uhum. E como é que você resolveria aquela prateleira um pouquinho para frente? Uma vez que já Desparafusando parafusou? não, tem que desparafusa e desparafusar. coloca pouco para trás. Ah, tá. A diferença é pequena. Tá. Vamos colocar outra em cima da mesa, Fausto? Vou colocar essa daqui para o lado ali, para o lado para cá. Bom, aí, só continuando a aula de matemática. Fora esses 6%, eu não vou entrar na questão do seu custo operacional, que aí é um outro problema. O quanto você paga de aluguel, de IPA, de não sei o quê. Então vamos lá, dos 100% que você vai vender a sua peça, quantos por cento dele foram custo? 66,6% foi o custo. Porque se você for calcular a porcentagem de R$10 em 15, dá 66,6%. Então 66% foi o seu custo, você ainda está lucrando lá o seu 5%. Só que do seu custo, dos 66,6%, incluindo as taxas de cartão, tem mais 6%. Então 70%, 74, R$75, arredondando para cima, 75% do valor final da sua peça, você não ganhou absolutamente nada, você está pagando para trabalhar. Os últimos 25% que sobram, como é que você pode dar de desconto? Então, assim, o quanto você pode dar de desconto? Até 25%? Não. Se você der 10% de desconto, do preço total, o seu lucro é 15%. Então, assim, vou trabalhar com 30% a mais. Legal, monta uma entidade filantrópica, dá as peças, porque, tipo, não vai rolar. A menos que seja para sua mãe, para sua tia ou para o seu pai. Aí é outra história. Aí eu sou 100% a favor. Entendido. Resumindo, começa a pensar no dobro, né? Porque pelo menos você fez um, pensar no dobro que você vai conseguir uma margem para fazer o outro. É mínimo 100%. Mínimo, assim. Menos do que isso, não dá nem para pensar no assunto. Vou fazer um comparativo para vocês quanto à joalheria. Ó, pessoal, aqui a medida dela embaixo está certa. Eu vou usar essa prancha que está trincada mesmo, tá? Sem o menor dó. Vou só marcar com um lápis aqui o tamanho. Vou usar um padrão da joalheria que é bem fácil de entender isso. Existe uma empresa famosa de joalheria, a gente não vai citar nomes, que se você for lá comprar uma peça e você levar o seu desenho, quero fazer essa peça aqui, você faz para mim, eles fazem peça sob encomenda. Custa... Porque tem umas coisas que a gente faz na vida que são tão burras, né? Por que eu não tiro a medida? Tem que tirar a medida onde tem buraco. Mede aqui, né, cara? Mais fácil. 49. Então vamos lá. Com 49, né? Burrice. Essa empresa, ela cobra 9 vezes o valor do material usado. 9 vezes. Então, assim, como é que você faz isso? Como é que funciona? Sabe? Pode, lógico que pode. A empresa é deles, eles cobram quanto eles bem entenderem. E até porque tem um montão de gente que paga, né? Ainda mais dessa empresa. Cada um pode cobrar o quanto achar melhor. Cobrar, você pode cobrar quanto você quiser. Se alguém vai pagar, é outro problema. Eu montei uma planilha para calcular preço para as minhas peças, tanto de madeira quanto de joalheria, que incluem todos os materiais utilizados, todos os impostos e um índice
que seria o grau de dificuldade da peça, que é um índice multiplicativo. E que vai variar. Então, assim, se a peça tem um grau de dificuldade 1, ela entrar com o índice 1, esse índice vai multiplicar lá numa certa parte da equação, que tem uma lógica para ser daquele jeito. Se a peça for muito difícil de fazer, se tiver o mesmo peso de uma outra, ele vai multiplicar por outro valor, porque o índice vai ser maior. Funciona. Deu um trabalho desgraçado para chegar nessa fórmula. E é uma planilha com, sei lá, 40 colunas para conseguir fazer. Mas foi o único jeito de eu conseguir fazer com que as pessoas pudessem programar, desenhar os preços sem que eu nem estivesse perto. Eu ligava e falava assim, ó, o custo dessa peça você vai colocar o índice tal. E os custos de material aí você já sabe porque são em função do peso. Aí se tinha pedra, coisa a mais, tem puxador, ferragem, coisas a mais, etc e tal. Bom, pessoal, vamos lá na finalização da nossa portinha. Como é que isso aqui vai ficar? Eu vou prender ela aqui e aqui. Ela vai fechar para dentro, tá? Provavelmente vai ficar bem justinho, que é o que eu quero. Se ficar justo, eu prefiro que fique um pouco justo, e depois você vai tirando, aí põe, tira a linha, até dar certinho. Então eu vou colocar isso aqui, assim, primeiro lá na portinha, depois eu venho e coloco aqui. Beleza? Beleza, uso de pregos. Pregos. Parafusos. Parafusos também. Muito pequenos. Pequeníssimos, bem pequeníssimos. Então, ó, ela vai ficar aqui exatamente desse jeito e vai abrir para cá. Então, vamos lá. Estamos quase encerrando. Não tem muito segredo você colocar porta. O que é importante das portas, na verdade, é que isso sim é a coisa mais importante. Simula antes como é que vai ficar, como é que vai ser a abertura. Faça isso umas 4 vezes para você ter certeza absoluta. Você não pôr a porta do lado errado. E aí dá tudo certo. Você não mediu, né? Você posicionou meio de olho aí, onde você vai colocar essa dobradiça. Sim, Tá. sim, total. Seguir o padrão do móvel, né? Aham. É isso aqui. Então, vamos conferir de novo. Ó. Isso aqui ela vai encaixar assim e vai abrir para cá. É isso mesmo. Aí eu coloco ela exatamente ao contrário do que vai ser aqui. Paciência, paciência. Muita calma. A pior coisa para você pôr dobradiça é que os parafusos minúsculos, às vezes, não cabem no seu dedo. É difícil. Tá difícil. Só um segundo. Normal. Tudo bem. E Esse é um serviço para mãos delicadas, né? Esse momento. é muito Parafuso pequenininho. pequenininho. Aí. E esse bit da parafusadeira ele não ajuda muito também, viu? Mas nós vamos conseguir. Claro. Pronto. Bom, coloco a outra do mesmo jeito. E aí é a hora de encaixar ela aqui,
para ficar fácil o meu trabalho, a gente consegue dar um close bem aqui próximo? Ela vai chegando aí, deixa eu ver se ela vai conseguir. Aí. Aí. Então, essa altura é importante. O meu fechinho vai ficar para fora. Certo? E eu cortei ela um pouquinho mais curta também. Porque isso aqui vai fazer ela descer um pouco. É só parafusar as duas e pôr no lugar. E fechado está. Certo? Muito bem. Como, para ficar mais clara a demonstração, o demonstrativo, né, nós temos elas prontas aqui. Ó. É exatamente isso aqui. Vamos chegar lá no detalhe. Ela fixada, só que é isso aqui, né? Aham. Entenderam? Aí tá chegando. Aí, ó. É exatamente isso que a gente está fazendo. Vou colocar a outra aqui do lado. A Flávia está perguntando como é que eu faço para parafusar se eu quiser fazer com mais colunas. Como assim? Se ela for maior, colocar batedores no meio, faz ele segmentado, faz por pedaço e parafusa alternado. Funciona. Belíssimo. Bueno, chegamos ao fim, é isso? Oh my God! Deixa eu só finalizar aqui que nós terminamos a nossa aula de número 12 e nessa aula a gente fez a estante, né, para livros. Educar, sucesso é aprender sempre. Espera aí por mim, gente. Tchau.